Olá, gente querida, gente bonita, a pastora Mônica aqui novamente com o nosso programa Gente da Gente, que tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada. É isso mesmo, e vocês que já estão aí acostumados, né? Estão sempre conectados, vocês fiquem ligados, porque hoje nós temos um personagem também interessante, que nós vamos aprender um pouco mais com a palavra do nosso Deus. Mas quem vai revelar, quem vai trazer esse personagem de hoje, não sou eu. Nunca é com a senhora não, pastora, nunca é comigo, mas é com um grande amigo. Então, amigão, traz para nós quem será o nosso personagem de hoje aqui no programa. Eu fui escolhido por Deus para cuidar da casa dele. E cuidei com muito zelo. Enquanto vivo eu estava, eu cuidava da casa de Deus. Eu até adotei um menino que seria o herdeiro legítimo do trono naquela ocasião. E enquanto eu estava vivo, as coisas fluíam, esse menino crescia nos caminhos do Senhor. Depois ele se afastou. Mas enquanto eu estava ali, eu fiz questão de comandar a casa de Deus da melhor forma. Os soldados, os levitas, os músicos, os faxineiros, eram minha responsabilidade. Tudo isso era minha responsabilidade como profeta do Senhor. Eu sei que você ainda não me conhece, mas foi eu que treinei, foi eu que preparei um rei para sentar no trono. Foi eu que preparei esposa, preparei com quem ele ia casar. Meu nome? Eu sou Joiada. Muito prazer. Bom, agora todos já sabem quem é o nosso personagem de hoje. Joiada, esposo de Jeoseba. É aquele mesmo que poupou, guardou e resguardou a Joás quando tinha 1 ano de idade. Joás foi o sobrinho, né, da Jeoseba. E a Bíblia relata que tudo começou ali com um contraste muito grande entre todas as coisas que aconteceram naquele tempo, no reinado de Atalias, ali quando ela desejava de alguma forma, né, destruir, e conseguiu, porque a Bíblia fala da grande destruição, que tudo aconteceu através dessa mulher, né? Atalia não poupou nenhum da linhagem de Davi, do rei Davi, mas a Bíblia Sagrada diz que o Joiada, ele entra em cena junto com sua esposa, resguardando a Joás para um grande plano futuro, porque esse homem depois ele reinou, ele cresceu, é claro, né? Ele quando foi poupado só tinha 1 ano de idade, mas logo depois de 6 anos passado, que ficou escondido, a Bíblia diz que ele então começa a reinar nesse 7º ano. E foi um reinado muito bom, um reinado muito importante. Pastora, mas vamos fundamentar isso um pouquinho sobre aquilo que, através, nos dias de hoje, como é que isso se daria? É mais ou menos assim. Sabe quando uma pessoa ela inveja o seu trabalho? Ela começa a invejar aquilo que você faz, o que você tem, ou quer ser quem você é, ou quer ter o que você tem? Exatamente. Parece que essas pessoas são usadas pelo maligno, né, para fazer determinadas maldades e agem, né, de forma imprudente, de forma muito inconstante, e nem quer saber que dia que é amanhã. Exatamente isso, fazendo ali a perversidade tomar conta daquele ambiente, daquela situação completa. E exatamente o que nós vamos tratar aqui. Por quê? Porque Joás, ele fazia parte daquela linhagem e precisava ser poupado. O homem de Deus, o Joiada, ele era um homem reto. Ele era um homem íntegro, ele era um servo de Deus. Juntamente com sua esposa, souberam fazer muito bem o seu papel, desempenharam muito bem o seu ofício ali, resguardando a Joás em pouca idade, porque sabia do projeto que Deus tinha com toda a linhagem de Davi. Isso se faz, né, e se dá a entender que nos dias atuais não é diferente. Quando você compreende que uma pessoa ela tem um futuro brilhante, o que você faz? Aliás, o que você deve fazer é poupar essa pessoa, poupar ela da morte, poupar essa pessoa dos laços do passarinheiro, poupar essa pessoa da adversidade, da confusão, da contenda, resguardar essa pessoa. Joás foi resguardado exatamente por Joiada e sua esposa, Jeoseba. Isso aqui é muito lindo, nós vamos tratar dessa história. Eu inicio aqui dizendo para você, no capítulo
22 de segundo livro das Crônicas, acompanhe comigo, versículo de número 7. Olha o que diz: foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ou seja, Acasias, ele não tinha, temor ao Senhor, não servia ao Senhor, nada disso. E a Bíblia relata que ao executar Jeú, juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que o serviam e os matou. Aí começa a guerra aqui, porque Atalia começa a querer usurpar aquele povo, querer exterminar com toda a linhagem do rei Davi, e o negócio começa a dar errado aqui. Tudo isso por causa de uma política entre eles muito grande, de algo que estava ali, subjugando aquele povo, e a Bíblia relata que então Atalia começa a fazer as coisas ficarem mais extremas. Olha o que diz: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeoseba, que era a esposa de Joiada, que ela foi assim excelente, ela foi brilhante no que ela fez, porque ela sabia o papel dela ali naquele momento, como Joiada também sabia, apesar dele ser um sumo sacerdote, era um homem íntegro, reto, não iria permitir que a linhagem, totalmente a linhagem do povo, de Deus ali, da linhagem de Davi, fosse exterminada. Então eles não permitem, escondem a Joás, fazendo ali um trabalho brilhante, porque aquele homem ele continuou ali reinando, e verdadeiramente em lugar daquele filho de Atalia. E assim, algo que a gente precisa ter muito cuidado: a ambição, a inveja, a perversidade, a maldade, a dureza do coração, a gente precisa ter um certo cuidado quanto a isso, porque ela pode se tornar algo ameaçador contra a nossa própria vida. São sentimentos que a gente tem que arrancar de dentro do nosso coração. Essa mulher, ela tinha sangue nos olhos. Ela, quando ela viu que o filho dela havia morrido, tinha sido morto, ela, naquela hora, é como se ela fala: bom, mas nem o meu e nem o de mais ninguém, Só que o nosso Deus, quando ele tem um plano, um projeto com cada um de nós, a gente sabe que Deus, ele sabe resguardar aqueles que são deles. Ele poupa, a Bíblia diz: ai daqueles que tocarem nos meus ungidos, é como se estivesse tocando na menina dos olhos do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse Joás foi poupado desde 1 ano de idade, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque nós vamos a um break daqui a pouquinho e estamos de volta falando sobre o Joiada. Até já! Bom, de volta ao nosso programa O Gente da Gente. Bom, todos já sabem, talvez você que está chegando agora, que o programa ele tem por finalidade trazer sempre um trechinho. A gente faz assim, a gente pega o capítulo e um versículo, 2, 3 no máximo ali, para a gente destrinchar um pouco sobre a respeito desse personagem. E o personagem da Bíblia Sagrada que hoje estamos destrinchando aqui é o Joiada, o marido, o esposo de Jeoseba, que foram ali incríveis quando resguardaram a Joás, logo após um tumulto que tiveram ali com Atalia, uma mulher perversa, cruel, que exterminou todos ali da linhagem de Davi, mas Joás foi poupado por esse casal. E é onde entra o Joiada nessa história toda, Porque ele entra ali para fazer diferença. Um homem reto, um homem íntegro, um homem que temia a palavra do Senhor, um homem que soube se posicionar no tempo e na hora certa. Exatamente, eu digo assim, no tempo e na hora certa, porque até para nós, servos de Deus, a gente tem que saber o tempo e a hora certa de tomar algumas atitudes e de tomar ali algumas decisões. E é falando sobre atitudes e decisões que eu vou dar aqui 3 versículos mostrando exatamente o ponto crucial aonde Jeoseba, juntamente com Joiada, eles preparam ali
tramam ali entre eles, né, de resguardar ali o sobrinho da própria, né, a Jeoseba, que era o Joás, resguardar aquele menino. Ele tinha apenas 1 ano de idade e se passou ali 6 anos, né? Depois o filho de Atalia morre e esse homem então revela, né, ali o próprio Joás, mostrando, olha, a senhora pensou aí, né, a dona Atalia aí pensou que tinha acabado com todos? Não, não, tem esse aqui que nós poupamos para reinar aqui para a glória de Deus esse tempo. E é exatamente isso que acontece. Quando tudo parece estar perdido, né? Não é assim muitas das vezes na sua vida? Quando tudo diz que não, aí vem aquela voz que te encoraja a prosseguir e você vê ali a mão de Deus se manifestando, a mão de Deus operando na sua vida em seu favor. Por quê? Porque Deus vai estar sempre em favor daqueles que nele espera. Deus vai sempre agir em favor daqueles que nele aguarda. E é essa confiança que nós temos que ter em Deus e no nosso Deus. Olha o que diz aqui no segundo livro das Crônicas, 22, versículo 10. Vendo Atalia, quem ela era? Mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se, destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Verso 11, olha o que vai dizer. Mas Jeoseba, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais mataram, né, e matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeoseba, né, que ela foi praticamente a pivô da história, fez um trabalho, né, grandioso, brilhante. A Jeoseba, a filha do rei Jorão, mulher do sacerdote, do sumo sacerdote aqui, Joiada, a Bíblia relata que irmã aí de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Pastora, que coisa mais linda. Exatamente, essa perversa rainha de Judá, que ficou ali durante 6 anos ali oprimindo o povo de Deus, ela teve realmente ali uma surpresinha. Queridos, é o que acontece no dia a dia. Podemos dizer que nos dias atuais não é muito diferente, não. Às vezes a pessoa ela faz maldade, ela espragueja, ela quer ver o outro pelas costas, ela quer fazer ali, né, o circo pegar fogo, mas Deus ele é perfeito naquilo que ele faz. Por quê? Porque ele sabe resguardar os deles, né? Todos aqueles que são dele. E exatamente é interessante ressaltar isso, por quê? Porque eu queria trazer agora como é que seria, né, esse, vamos dizer assim, esse Joiada nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo, não saia daí porque nós vamos continuar com esse assunto aqui. Traz para mim então, nos dias atuais, quem é o Joiada? Eu sempre gostei das coisas certas, das coisas corretas, das coisas santas, das coisas puras, porque eu tinha uma responsabilidade. E por esse meu jeito, eu vi que uma criança precisava de um tutor, precisava de alguém que desse para essa criança o norte. E o que aconteceu? Eu assumi o papel de pai, de tio, de irmão, de amigo, e eu eduquei essa criança, eu preparei essa criança para ser grande, mas tão grande que ele um dia iria ser responsável por muita gente. E esse foi o meu prazer. E enquanto eu estava vivo, enquanto eu estava presente, tudo funcionou, tanto para ele quanto para mim. Mas ninguém vive para sempre, né? Sabe quem eu sou? Eu sou Joiada, o profeta de Deus nos dias de hoje. Bom, agora vocês já estão cientes como é, né, e como seria um Joiada nos dias atuais, nos dias de hoje. Mas não é interessante essa mulher perversa, assassina, cruel, Atalia, né, que teve ali toda ali aquele domínio de querer exterminar. Assim também vamos trazer para os dias atuais, agora eu que vou falar desses dias atuais. Vamos dizer que ainda hoje tem muita gente querendo assassinar o seu próximo. Como, pastor? Invejando, oprimindo, roubando ali a cena, né, da pessoa que veio para brilhar. Só que Deus ele sabe poupar os seus servos. Ele sabe resguardar aquele que é dele. E louvado seja Deus por isso, porque ele tem olhos para ver tudo. Enquanto nós só temos 2, o Senhor tem 7. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para contemplar bons e maus. Então ele contemplou Joiada,
junto com Jeoseba, né, e Joás ali, resguardado da linhagem ali de Davi, e também ele contemplou de alguma forma a Atalia, que era uma mulher cruel, perversa. Não fique preocupado porque Deus tem contemplado o teu trabalho, o suor do teu rosto, Ele tem visto, né? Aqueles estão tentando roubar a cena. Você entende o que eu prego? Pois é, então guarda isso no seu coração. O Senhor está do lado e ao lado, né? E ao nosso redor para nos guardar e livrar de toda a crueldade, toda a Atalia que tem tentado assassinar e matar os nossos sonhos, objetivos, ideais e propósitos. Promessa? Também, mas não vai matar não, porque a promessa, ela tem ali algo, ó, chamado Deus. Jesus, Filho de Deus, aquele que tem essa promessa para realizar no nosso meio, em nossas vidas. E eu estou falando desse Deus Todo-Poderoso, que é Ele quem vai te resguardar, como resguardou também a Joás, através de Joiada e Joseba. É isso mesmo, em que você possa ter tirado proveito desse, né, também, Gente da Gente, programa de hoje, que falamos sobre esse personagem tão incrível chamado Joiada, esse sumo sacerdote, homem íntegro e reto, um homem que sabia o que estava fazendo ali, que por final ainda ungiu a Joás, a rei de todo aquele povo, para a glória do nosso Deus. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau!